Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade na nossa playlist de História Geral, hoje a gente vai para o último vídeo, que é sobre a Idade Contemporânea. No último vídeo, nós estudamos a modernidade, que vai de 1453 d.C. até 1789. A partir disso, então, a gente inicia esse último período organizado pelos historiadores, que é a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos até hoje. A Idade Contemporânea tem muito conteúdo, muita história. Então a gente consegue em um vídeo apenas fazer um breve resumo de alguns acontecimentos bem importantes. Nessa tela, a gente tem alguns tópicos que a gente vai falar no vídeo. Apesar do marco inicial ser a Revolução Francesa, para iniciar esse novo período da Idade Contemporânea, a gente teve alguns acontecimentos que ocorreram neste mesmo período. Então, nós vamos começar pela Revolução Inglesa. Essa revolução foi uma luta política e religiosa, teve uma disputa entre o parlamento e os reis da família Stuart, e a gente conhece como Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Temos também a Revolução Industrial, que é um acontecimento muito importante para a nossa era, onde surgem várias fábricas, novas classes sociais, como a burguesia e o proletariado. O imperialismo na Europa também é muito forte, as disputas europeias pelas terras dominadas, inclusive as Américas. Nós vamos conversar um pouco sobre como que foi essa colonização nas Américas e também como que elas conseguiram a sua independência. Existia um movimento baseado no iluminismo, que iniciou lá na Idade Moderna, e os Estados Unidos conseguiu deixar de ser colônia da Inglaterra, sai a monarquia e inicia uma república. Os Estados Unidos também inovou, criando o federalismo, que são os estados independentes com seus próprios governadores. A Revolução Francesa, então, é um estudo que a gente iniciou no vídeo passado, ainda na Idade Moderna, nós vamos dar continuidade, pensando nas consequências e nos resultados dessa revolução. É importante entender o conceito de revolução, que apesar de gerar várias conquistas, também tem um lado negativo, que isso é conquistado com violência, com conflitos e guerras. Então ocorre o fim do absolutismo francês, iniciando uma nova república e outras consequências que acabam afetando toda a Europa. Com a Revolução Industrial, o cenário da Europa muda muito, o comportamento das pessoas, o consumo, surgindo então o capitalismo. Mas com o tempo, outras ideias surgem também. Exemplo disso é o socialismo. No decorrer de muitos anos, essa produção industrial precisa de modernização, precisa de novas técnicas, as cidades vão evoluindo, e alguns países começam a se destacar, como a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. Apesar desse crescimento global, ainda existem as ideias de imperialismo em alguns países da Europa. Ainda há uma disputa por territórios. E isso é um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, que acabou envolvendo vários países. Quando a Primeira Guerra termina, surgem outros problemas, como a crise de 29, nos Estados Unidos, e a Alemanha sai da guerra também se sentindo prejudicada, e infelizmente inicia mais uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Vai existir o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e uma violência generalizada. Um dia esse terror acaba, mas ainda tem consequências dessa guerra. O mundo se divide em países que têm influência capitalista e países que têm influência socialista, que não chega a virar uma guerra generalizada, mas ocorrem disputas econômicas e também alguns conflitos em alguns lugares específicos. Agora, nessa segunda parte do vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais em cada item dessa tela. O livro que será utilizado é esse que está aí na tela, e também essa apostila que está disponível na internet do curso pré-vestibular Percurso.
Para começar, a gente vai conversar um pouco sobre essas revoluções que aconteceram na Idade Contemporânea. As ideias liberais e do iluminismo persistiram na Idade Contemporânea, criticando as autoridades tradicionais como os reis e a igreja. Valorização da razão, crença na ideia de progresso e valorização da educação. John Locke era considerado o pai do liberalismo político. Montesquieu elaborou a noção de divisão do poder. Rousseau era considerado o pai da democracia moderna. E Adam Smith era considerado o pai do liberalismo econômico. Revolução Inglesa. Os membros do parlamento exigiam mudanças na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, o rei Carlos I se recusou a atender a essas reivindicações. E em 1642, iniciou-se uma guerra civil, que ficou conhecida como a Revolução Puritana. Após a morte de Cromwell, em 1658, líder da República, o seu filho e herdeiro Ricardo assumiu o governo, mas teve dificuldade de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim, iniciou-se uma nova disputa pelo poder. A burguesia, temendo uma nova guerra civil que colocasse em perigo os avanços econômicos conquistados, apoiou a restauração da monarquia em 1660. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país, o estímulo ao livre comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Por outro lado, as práticas econômicas baseadas no mercantilismo entraram em declínio. Por meio dessas mudanças, a Inglaterra impulsionou e mecanizou sua indústria têxtil e conquistou o comércio mundial. Revolução Industrial. O surgimento das indústrias ocasionou uma das maiores transformações socioeconômicas da história, modificando profundamente, em escala mundial, o ambiente e as relações de produção, os hábitos de consumo e a organização do trabalho. Esse processo iniciou-se com a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII e tem reflexo até os dias de hoje na sociedade globalizada. Antes da Revolução Industrial, um produto era lançado no mercado para responder a uma demanda. Depois da mecanização da produção, foi possível fabricar em quantidades tão grandes, com custos tão baixos, que as indústrias passaram a investir na criação de demandas. Ou seja, já que não havia necessidade de tantos e tão diversos produtos, os fabricantes começaram a provocar nas pessoas o desejo pelas mercadorias. Novas classes sociais surgem, a burguesia e o proletariado. As mulheres passaram a trabalhar nas fábricas. As condições de trabalho eram precárias, dando origem aos primeiros sindicatos buscando direitos trabalhistas. As necessidades das indústrias originaram um grande desenvolvimento nas cidades, como o surgimento das ferrovias, navios a vapor e do telégrafo. O imperialismo. A Revolução Industrial impulsionou a expansão imperialista a partir da segunda metade do século XIX. Baseados nas concepções do darwinismo social, os europeus acreditavam estar levando o seu modo de vida para as regiões dominadas, consideradas inferiores, por exemplo, as Américas. Independência das Américas. No século XVIII, as ideias iluministas inspiraram a população de algumas colônias da América a lutar por sua independência. Esse foi o caso das 13 colônias, que depois passaram a integrar o território dos Estados Unidos. As colônias espanholas também buscaram a sua independência. O Brasil permaneceu por mais tempo como colônia de Portugal, tendo também um processo mais demorado na industrialização. A história do Brasil merece ser estudada em separado, de forma a aprofundar cada fase política que inicia desde o reinado de Dom João VI até os dias de hoje. Então, esse seria um assunto para outro vídeo. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o marco que inicia a Idade Contemporânea. Ela tinha ideais iluministas. O documento inspirado nos princípios do iluminismo foi aprovado em 4 de julho de 1776 e proclamou o direito das colônias à liberdade. Veja a seguir suas ideias principais.
Todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. As Colônias Unidas são estados livres e independentes. Estima-se que, entre setembro de 1793 e julho de 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. O órgão responsável pela condenação daqueles considerados traidores da pátria era o Tribunal Revolucionário. Por meio desse órgão, o comitê executou a princípio grupos monarquistas, girondinos e moderados. Num segundo momento, essa prática se estendeu a vários grupos, mesmo aqueles mais próximos aos jacobinos. A República Jacobina aboliu a escravidão nas colônias francesas, aprovou o sufrágio universal masculino, confiscou terras da nobreza emigrada e as distribuiu entre os camponeses pobres. Com base na ideia de que apenas um governo forte restabeleceria a ordem, a grande burguesia apoiou um golpe para que o jovem general Napoleão Bonaparte assumisse o poder. Assim, em 10 de novembro de 1799, o diretório foi extinto e iniciou-se o consulado. Começava assim uma nova fase na história política da França, logo um império comandado por Napoleão. Durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. A maior dificuldade de Napoleão, porém, era atingir a Inglaterra, isolada pelo mar e protegida pela mais poderosa frota marítima do mundo. Capitalismo e socialismo. Saint-Simon, Howell e Fourier foram chamados de socialistas utópicos por Karl Marx e Friedrich Engels, porque, segundo eles, criticavam a sociedade capitalista, mas não apresentavam propostas que pudessem superá-la concretamente. Opondo-se às propostas dos socialistas utópicos, Marx e Engels elaboraram uma teoria que chamaram de socialismo científico, por considerarem racional e capaz de solucionar os problemas sociais. Segundo a teoria marxista, existe uma permanente luta de classes na sociedade, responsável por mover a história. Em meados do século XIX, essa luta se manifestava no conflito entre a burguesia e o proletariado. Marx observou que no capitalismo a burguesia detinha todos os meios de produção e os trabalhadores vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Porém, o salário era sempre menor do que a riqueza gerada pelo trabalhador. Marx chamou essa diferença de mais-valia, que é a base da acumulação de capital promovida pelo sistema capitalista. Com essa situação, poderia ser transformada? Para Marx e Engels, o capitalismo só poderia ser derrubado com uma revolução dos trabalhadores, por meio da qual tomaria o poder. As potências mundiais se modernizam. Da mesma forma que o uso do carvão e do ferro marcou a industrialização inglesa do século XVIII, o aço, o petróleo e a eletricidade se transformaram em símbolos da segunda revolução industrial, que, ao contrário da primeira, se espalhou por vários países. A Alemanha. Depois do processo de unificação concluído em 1871, a economia do país teve um desenvolvimento extraordinário. O governo estimulou a indústria e a agricultura alemãs e as protegeu da concorrência externa. A extração de carvão e a produção de ferro bruto quadruplicaram em 30 anos. O ensino técnico nas escolas capacitava a mão de obra para o trabalho nas indústrias. Ao iniciar o século XX, a economia alemã era a mais moderna e dinâmica de toda a Europa. Estados Unidos. O salto na industrialização do país ocorreu após a Guerra de Secessão. As colônias do Norte, industrializadas, impuseram seu projeto modernizador às colônias do Sul. Havia disponibilidade de mão de obra barata, garantida pela imigração. A ocupação das terras do Oeste incentivara o desenvolvimento dos transportes e das comunicações. Ao longo do século XX, os Estados Unidos se transformariam na maior potência industrial do planeta. Japão. A modernização política e econômica do Japão iniciou-se na década de 1860, durante a Revolução Meiji. Uma reforma educacional visou erradicar o analfabetismo e qualificar a mão de obra.
Assim, o Japão deu sua arrancada industrial. Em 1910, tinha mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro, além de bancos, companhias de navegações, mineração e uma enorme produção têxtil. A Primeira Guerra Mundial. O conflito que marcou o fim da Bela Época teve como um dos fatores as disputas imperialistas. Além disso, tais rivalidades foram acentuadas pelo nacionalismo crescente no mesmo período. O investimento na indústria bélica, mesmo em um período sem guerra, a paz armada colaborou para o potencial destrutivo das batalhas. A política das alianças fez com que uma disputa que se iniciou localmente tomasse proporções internacionais. Já a questão balcânica e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando fizeram com que a Grande Guerra começasse. No início da guerra, colocaram-se França, Inglaterra e Rússia de um lado, e Alemanha, Áustria e o Império Turco-Otomano do outro. Os primeiros meses do conflito foram marcados pela guerra de movimento. Entretanto, ainda no primeiro ano da guerra teve início a fase das trincheiras. A experiência traumática das trincheiras marcou o violento século XX. Em 1917, os Estados Unidos entraram no conflito enquanto a Rússia, após a Revolução, saiu. Ocorrida depois de 3 anos de guerra, a entrada americana ao lado da Inglaterra e a França garantiu sua vitória e o fim da luta. Em 1919, o Tratado de Versalhes determinou que a culpa da guerra teria sido da Alemanha e impôs uma série de limitações e pagamentos de indenização. Estava aberto o caminho para a ascensão do nazismo, com o surgimento do revanchismo alemão. Para finalizar, a Primeira Guerra impulsionou a entrada da mulher no mercado de trabalho. A partir disso, a luta por direitos das mulheres ganhou força. Um exemplo disso foi o crescimento do movimento das sufragistas e a busca pelo direito político do voto. Crise de 1929. A Grande Depressão, iniciada nos Estados Unidos em 1929, alastrou-se por quase todo o mundo. Os fatores principais para a sua eclosão foram a superprodução não acompanhada pelo consumo e a especulação na Bolsa de Nova York. Após o crash da Bolsa, os Estados Unidos enfrentaram onda de desemprego, falência de empresas, ruína dos bancos e a miséria no campo. Na sequência desses eventos, a crise produziu graves efeitos na Europa e na América. Nazismo e fascismo. No período entre guerras, a Europa presenciou a ascensão de regimes de tendência fascista. Itália, Alemanha, Portugal e Espanha passaram a se submeter a práticas políticas que apresentavam alguns pontos em comum, como o culto ao líder, como no caso do Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, o anticomunismo e o antiliberalismo. O nacionalismo exacerbado e o projeto expansionista do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha são fatores fundamentais para explicar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. O maior conflito do século XX teve como principais causas as rivalidades acentuadas depois da Primeira Guerra. As disputas imperialistas, o acirramento das disputas econômicas geradas pela crise de 1929 e pela ascensão e expansionismo dos regimes. De um lado no conflito estavam os aliados formados por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Já seus opositores compunham o eixo Alemanha, Itália e Japão. Se entre 1939 e 1941 a guerra foi caracterizada pelo avanço do eixo, a situação reverteu-se a partir de 1942. A contenção das forças rivais pelos aliados teve como marco a Batalha de Stalingrado e o Dia D. Próximo ao final da guerra, o Japão ainda resistia, mesmo após a derrota da Itália e da Alemanha, recorrendo aos ataques suicidas dos kamikazes. A rendição só ocorreu com um bombardeio atômico sobre Hiroshima e Nagasaki. A Guerra Fria. Entre o fim da Segunda Guerra e final dos anos 1980, ocorreu a bipolarização da geopolítica mundial. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética buscaram manter um sistema para atender os seus interesses políticos e econômicos por meio do estabelecimento de áreas de influência.
A polarização teve seu início ainda no final da Segunda Guerra e materializou-se na divisão dos blocos capitalista e socialista. A construção do Muro de Berlim completou essa tendência e tornou-se o grande símbolo do período. Apesar da rivalidade entre os dois lados, da corrida armamentista nuclear, da propaganda e da corrida espacial, o conflito direto entre os dois nunca ocorreu. Os principais lances da Guerra Fria, portanto, ocorreram em sua maioria nas áreas periféricas dos mundos capitalista e socialista. Exemplo disso foi a Revolução Comunista Chinesa, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A rivalidade entre os dois países, Estados Unidos e Rússia, acentuou-se com a questão de Cuba e provocou um dos momentos mais tensos do período, a crise dos mísseis, o apoio norte-americano às ditaduras da América do Sul. Em 1989, em meio à decadência e à fragmentação da União Soviética e ao fim da cortina de ferro no leste europeu, a queda do Muro de Berlim e a posterior reunificação da Alemanha colocaram fim à Guerra Fria. A nossa era, a Idade Contemporânea, iniciou com muitas conquistas, porém com muitas guerras e atraso no desenvolvimento humano. Até hoje lutamos pela democracia, igualdade de gênero e de raça. Ainda faltam oportunidades para todos. Ainda há guerras pelo mundo. Aqui no Brasil, a história é muito rica e extensa. Ficará para outro vídeo. Comece conhecendo a história da sua família, do seu bairro, da sua cidade. Busque sempre pelas suas raízes. Assim finalizamos a nossa playlist com breves resumos da história geral. Obrigada pela companhia e bom estudo!